Olá, mais uma vez eu, Wesley e a Adriane estamos aqui para o nosso Papo de Crente TV. E hoje nós temos um assunto muito difícil. Nós vamos falar do endividamento da população brasileira. E não pense, meu irmão, que isso não nos atinge. Isso atinge a todos nós. Os dados apontam que 2 em cada 3 brasileiros estão endividados. Isso significa que a gente não está tendo condições de pagar as nossas contas em dia. E a gente vai entender no nosso bate-papo por que isso acontece. Outra coisa que também entenderemos é o impacto disso, de termos contas atrasadas, preocupações financeiras na nossa saúde, porque isso causa dor de cabeça, pelo menos, né? Todos nós ficamos profundamente angustiados quando vemos que o nosso dinheiro não vai chegar até o final do mês. E como sempre, nós começamos o nosso programa orando, pedindo sabedoria a Deus, sabedoria para lidarmos uns com os outros, sabedoria para lidarmos com todas as dificuldades que enfrentamos e sabedoria para lidarmos com o nosso dinheiro. Oremos. Deus, nós te pedimos sabedoria, como disse Valéria, para que nós saibamos lidar com todos os recursos. Mas primeiro nós reconhecemos que tudo que chega à nossa mão é através do Senhor que nos concedeu saúde para o nosso trabalho, é do Senhor que nos concedeu vida. Deus, e é por isso que todos os nossos recursos te pertencem, que nós te pedimos que o Senhor guarde, proteja-nos, Senhor, do endividamento, proteja-nos, Senhor, muitas vezes de coisas ruins que vêm acontecer na nossa vida. A gente, às vezes, é roubado, assaltado, perde alguma coisa. Todo o nosso dinheiro é do Senhor. Então, nós pedimos, Senhor, que o Senhor proteja os nossos recursos, não permita que a gente entre em lógicas em que permita que o nosso dinheiro, o suor do nosso trabalho saia pelas nossas mãos. Então, que a gente tenha na nossa casa sempre o pão para comer, a roupa para vestir e que todas as nossas necessidades sejam supridas. Não permite que haja nenhuma forma de migrador, de devorador, que tente o tempo todo nos colocar em uma situação de endividamento. Deus, nós te pedimos pelas pessoas que estão endividadas, que de alguma forma apareçam soluções para que isso venha a ser resolvido, que de alguma forma apareçam providências, Senhor. Ajuda-nos a falar neste programa coisas que venham ajudar a que irmãos não entrem nessa situação e aqueles que estão possam sair. No nome de Jesus, amém. 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 E como sair das dívidas? Primeiro, a gente precisa entender como nós entramos nas dívidas. O que está acontecendo que faz com que a gente esteja endividado? Por que nós não estamos conseguindo pagar as nossas contas? A gente sabe que o custo de vida está alto. A gente sabe disso. Viver não está barato, as coisas custam muito e os nossos salários nem sempre acompanham o custo que as coisas têm. Só por isso já gera uma dificuldade, dilemas de chegar no final do mês e ter que escolher que conta eu vou pagar primeiro, né? E aí, a gente como brasileiro, a gente sempre foi habituado a jogar uma conta para lá, dizer esse mês eu pago essa, mês que vem eu pago 2 dessa. Sobreviver, né? A sobreviver, porque isso é resultado de um país muito desigual, onde os salários nem sempre acompanharam o custo de vida, onde muitas pessoas têm empregos que não pagam o suficiente para a gente ter uma qualidade de vida, né, digna, para que a gente possa viver em paz. E há um outro elemento que a gente também vive um tempo em que o apelo ao consumo é muito grande. Sim. O tempo todo a gente é estimulado a consumir. E o consumo, comprar coisas, acaba virando uma forma da gente acessar e dizer que a vida da gente está melhorando. Então, a gente quer coisas, e querer coisas não é um problema,
mas essa equação não bate porque os nossos salários não acompanham os nossos desejos. Sim. Eu acho que a Bíblia, quando o Wesley for falar da Bíblia, a Bíblia aponta muito sobre isso. Sim. E os desejos do nosso coração são enganosos. Sim. Muitas Né? vezes. São enganosos. As redes sociais vendem um mundo que não é o mundo real. Eu fico olhando, né, e acompanho páginas de mulheres negras que fazem super tratamento para a pele, skincare. E produtos, por exemplo, se eu quiser cuidar da minha pele, eles são produtos caros. E todo mundo quer ter uma pele bonita, né? Todo mundo quer olhar e dizer, nossa, todo mundo quer parecer que tem 20 anos menos do que tem. E eu digo por mim, eu adoraria parecer ter 20 anos menos do que eu tenho. Mas aí você seria uma criança, né? Então, é sobre isso, né? Mas o que eu quero dizer é que esse apelo desenfreado ao consumo é um dos elementos que leva a gente a estar endividado. Mas é óbvio que as pessoas não estão endividadas por causa de skincare. Sim. É porque a prestação do colégio do filho, às vezes, se contrapõe à prestação do plano de saúde, ou às vezes se opõe. Vocês já viveram isso? De você estar ali naquele momento que o seu dinheiro está contadinho e uma peça, um eletrodoméstico da sua casa quebra? Mas eu acho que tem nisso duas questões, tá? Uma é que nós sabemos que o endividamento é uma armadilha. É uma armadilha colocada para que a gente tropece. Então, a gente precisa ter um planejamento dos nossos recursos e não ser levado desenfreadamente pelos nossos desejos. E acho que essa é a primeira coisa que a Bíblia entra na correção. Então, não se endivide, organize o seu recurso, né? Como cristãos, eu cresci na igreja e a gente cresceu ouvindo de que cristão não deve a ninguém. E tem vários versículos que vão reforçar essa ideia, né? O versículo tem Salmos 37, 21, que o ímpio toma emprestado e não paga. Então, é uma cultura do ímpio pegar dinheiro e não pagar. Então, além disso, tem aquele famoso versículo que é: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor, como vós ameis uns aos outros, pois quem ama aos outros cumpre a lei. Então, a gente não pode sair por aí devendo. Então, é importante que a gente tenha um planejamento dos nossos recursos. A gente sabe que imprevistos acontecem, por isso que é importante juntar recursos, ter um equilíbrio sobre as suas contas, né? Sabendo que imprevistos acontecem, que é o que eu falava. Sim. E, às vezes, nessa realidade de um país tão desigual, onde os salários não acompanham o custo de vida, o imprevisto joga a gente dentro de um endividamento. Sim. E aí a gente tem que ter sabedoria para sair dele. Para sair. E aí... Pode ir. Não, que isso. Eu queria só... pensando na perspectiva evangélica, né? Do como a gente pensa a partir de Jesus e como a gente é levado também a pensar nos nossos tempos e como a gente vive, o quanto a gente ter coisas para a população no geral é importante para demonstrar alguma coisa, algum status, e como isso é um canto da sereia, né? Como muitas vezes a gente cai nesse desejo, nessa falácia, né? Nessa mentira. De que você vale o que você tem. De que você vale o que você tem, quando na verdade a gente sabe que não é essa a proposta de Jesus de Nazaré. Né? E por isso é tão difícil também, porque a gente vive neste tempo. Sim. Neste o nosso tempo. valor está no que a gente educar né? Os nossos filhos e a gente também se educar a cada dia para entender que os nossos valores e quem somos é muito para além do que a gente veste ou da roupa que a gente usa. E Jesus falou isso, né? Sim. Jesus falou muito sobre isso quando fala, né, para olharmos os lírios do campo. Eles não fazem nada. Eles não fazem nada, mas estão vestidos majestosamente. Isso. E aí, nessa lógica, né, é isso. Jesus fala isso porque dívida e buscar consumo nos traz ansiedade, Sim. prejudica a nossa saúde. E a gente tem que pensar na lógica que a gente lida com o desejo. Nós não podemos ser levados por desejo, porque isso, antes de entrar nas armadilhas, porque a armadilha tem o outro lado, né? Que é quem está armando, que alguém está armando do outro lado. Mas antes de entrar em quem está armando, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque
o desejo leva a gente a opções fáceis. Sim. Então, já que eu preciso ter, logo eu vou fazer qualquer coisa para conseguir isso. E muitas vezes a gente cai em falácia. A gente tem visto... As bets, por exemplo, as e apostas. exatamente. Isso virou um problema de saúde pública. E que gera Exatamente esse endividamento. exemplo, Muito né? endividamento. Gera Muito endividamento. endividamento. E vem dessa lógica, né, do dinheiro rápido, do dinheiro fácil, né? Que é uma mentira, né? Sim. Digno ao trabalhador do seu salário, né? A gente sabe que não tem essa de dinheiro fácil, né? Se caísse do céu, né? Mas não cai do assim, céu. O dinheiro, ele é resultado do trabalho. Ele é resultado de trabalho. O problema está no trabalho não bem remunerado, né? Não, que ainda é um problema. Que ainda é um problema. Que produz essas iniquidades que a gente estava falando Sim. também. Porque eu acho que é importante separar o endividamento dessas questões do infortúnio da vida, né? Do problema, do imprevisto, daquele endividado porque está caindo no canto da sereia. Nesse canto da sereia, nessa tentação aí de ficar sempre comprando imediatamente. Então, é importante a gente, como crente em Jesus, né, refletir como é que está a minha vida, né, nesse sentido. Como é que está meu coração? Eu estou gastando... para compensar alguma que eu coisa. me sinta bem, para que eu ache que o meu valor está atrelado à roupa aceito. que eu uso, ou a maquiagem que eu uso, ou a bolsa que eu tenho. Né? Então, é necessário mesmo que a gente faça essa separação e entenda o que aonde está, em que lugar exatamente nós estamos colocando o nosso dinheiro. Nessa lógica é que entra a lógica da doação. Enquanto todas as lógicas do mundo vai dizer, busque o dinheiro é o centro, você tem que buscar mais e ter mais, a lógica bíblica é ao contrário, é doe, reparta. Né? Então, até peguei o mesmo versículo que diz que o ímpio toma emprestado e não paga, diz que o justo se compadece e dá. Isso. Então, o justo é aquele que doa, né? Ele está nessa figura. Tem um outro também de Provérbios 3, 27, que diz, não negue o benefício a quem tem direito, estenda a tua mão de poder fazê-lo. Então, nunca é uma mão fechada, né? Aquela mão da avareza, Pelo né? contrário, é uma mão generosa. Então, essa lógica bíblica é uma lógica que, se a gente seguir ela, a gente evita situações como essas armadilhas, né? E ainda mais pensando que a gente está num corpo, né? Numa igreja, dentro de um conjunto de pessoas que se vivem juntos e convivem juntos. Então, se você vê e sabe de uma situação, de um endividamento, infortúnio dessa, de uma situação extraordinária, uma doença, uma situação... É papel nosso, como corpo de Cristo, socorrer essas pessoas. Né? Essa pessoa não pode precisar de ir ao banco pegar dinheiro para pagar um sepultamento. Você está entendendo? Ela não pode, a família não tem condições de pagar aquele sepultamento, por exemplo. Que é muito comum, né, gente? A gente está falando de um problema que todo mundo já viveu. Nós já vivemos esse tipo de problema. Ou paga, ou vai no banco e faz um empréstimo com um juros altíssimo, ou não sabe como é que faz. Acho que aí a igreja precisa também se solidarizar, assim como tantos outros exemplos, sabe? Com certeza. E esse é um testemunho de boa fé que a igreja dá, sabe? Um testemunho de Jesus, de compartilhar, de amar, de amor, de cuidado. E de que livra o nosso irmão de sofrimento, né, do endividamento. Com certeza isso é uma boa perspectiva. Até a igreja como essa agência né, que socorre aqueles que mais necessitam. A gente não pode perder isso de perspectiva, sabendo que num país como o nosso, os infortúnios acontecem de sucessivas vezes. E nesses infortúnios, muitas vezes entra o elemento da taxa de juros, porque a pessoa que vai lá, que se endivida, né, que busca solucionar um problema porque teve um imprevisto, ela às vezes planejou, mas a taxa de juros vai fazer com que ela não honre aquele compromisso. Então, é necessário que a gente também defenda uma política de juros justos. Sim. Exato. Era aí que eu ia entrar. Agora, eu falei da onde a gente deve evitar cair, mas agora eu quero falar de quem coloca a armadilha. Porque essas são armadilhas colocadas pelo inimigo para que o nosso povo caia. Né? Eu peguei, por exemplo, o livro de Êxodo, no capítulo 22, o versículo 25. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, algum necessitado que viva entre vocês, não cobre juros dele.
não empreste visando lucro. Essa é a orientação bíblica. Agora, a orientação dos bancos é ao contrário. É que cada vez mais tenha mais juros e que, se possível, eles tenham mais endividamentos porque eles vão ter mais lucro. E aí, então, do lado de lá, tem uma armadilha, assim, colocada pelo inimigo que, muitas vezes, o nosso povo cai e aquilo gera toda uma consequência, não só para a pessoa, como para a família. E muita gente não estava habituada a ter uma conta bancária. Não, eu ia falar disso, Adriane, porque eu estava lendo um artigo outro dia que fala da quantidade imensa de jovens que já começam a vida adulta lidando com endividamentos, porque os bancos que abriram contas para jovens, né? A gente tem os bancos digitais, se tornou muito fácil, né? Ter uma conta bancária, oferecem crédito, oferecem dinheiro. E aí a falta de educação financeira da nossa juventude, porque a gente não aprende a lidar com dinheiro. Sim, sim. O nosso sistema escolar e a forma com que a gente é conduzido na vida não ensina. Ou a gente aprende ali dentro de casa, e nem todas as famílias têm condições, né? Tem a mesma visão sobre isso. A gente pode também pensar que as igrejas são excelentes espaços para ajudar a gente a pensar em educação financeira, porque isso ajudaria, inclusive, a nos socorrermos uns aos outros. Então, a gente, da noite para o dia, num processo recente, começou a ter uma juventude acessando conta bancária. Então, ter uma conta, ter um país onde as pessoas conseguem acessar um sistema financeiro para esse tipo de fim é muito bom, né? Assim, sim, porque claro. botar dinheiro debaixo é um sinal de desenvolvimento. Debaixo do colchão não é nem seguro, né? A gente sabe disso, mas junto com esse avanço, facilidade, a gente precisa ter a educação financeira. E precisa de ter a consciência também dos banqueiros de que se juros do jeito que está, não é possível, né? Mas não é eu acho normal. mais fácil a gente ter educação financeira do que ter consciência dos nossos banqueiros. É verdade. E agora também, além dessas questões, a gente também tem que pensar nessas questões de quem ganha com isso de outras formas para além dos bancos. A gente estava aqui falando das bets, né? Isso é uma questão essa gravíssima. Virou um auxílio financeiro de complemento de renda extra para uma boa parte das pessoas. E aí, eu me lembrei que está na hora da gente ouvir uma pessoa que viveu uma situação extremamente dramática por causa das bets. Vamos ouvir o testemunho dessa pessoa, desse pastor? Ele viveu uma situação dramática e deixa um alerta muito grande para todos nós em relação ao vício em jogos, porque às vezes a gente não quer dar o nome que as coisas têm. E é preciso que a gente fale dando nome. Nós estamos nos viciando em jogar para ter dinheiro fácil. Graça e paz. Eu me chamo Cláudio Mesquita, tenho 51 anos, sou marido de Kate Rose Mesquita, pai de Samuel, Elizabeth e Ludmila, e hoje estou aqui para fazer uma confissão. Provavelmente você me conhece como apóstolo Cláudio, fundador e líder da Compassion Church, da Igreja da Meia-Noite e de tantos outros movimentos evangelísticos. Eu aprendi que pessoas públicas, quando erram, vacilam, pecam, precisam semelhantemente se retratarem publicamente, se arrependerem publicamente, pois quem guarda a reputação jamais alcançará a libertação. Existe uma dracma que não pode ser perdida pela igreja moderna. Está lá em Tiago 5,16. Confessando vossas culpas uns aos outros e orando uns pelos outros para serdes sarados. O Espírito Santo é quem te convence de todo pecado, o diabo é quem te acusa, Jesus é quem te perdoa, mas é o outro que te cura. Existe poder na confissão. O cristianismo nada mais é do que pessoas imperfeitas corrigindo pessoas imperfeitas através de um Deus perfeito. A Bíblia ainda acrescenta que quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Veja a dualidade. Quem confessa
somente não é suficiente. É preciso mudança, é preciso transformação através do Evangelho. Dito isso, 5 coisas caracterizaram-se como um abismo chamando outro abismo: trauma familiar, enfermidade, isolamento, vício e consequências do pecado. O trauma familiar foi algo muito sério, porque envolveu minha filha caçula, que na época era de menor. E eu internalizei a ira, a revolta, por ter sido patrocinado por uma pessoa próxima de todos nós. Eu não vou entrar em detalhes, porque já foi testemunhado na igreja tudo isso que eu vos falo. Com o passar do tempo, adoeci, fui diagnosticado com estresse pós-traumático, e isso afetou minha estrutura física. Meu lado esquerdo ficou bem limitado, comprometido, braço, perna, tremor e dedos da mão esquerda atrofiados. Tive depressão e ansiedade, e de lá para cá perdi mais de 20 quilos. Devido à minha condição, decidi passar um ano ausente de responsabilidades ministeriais, pastorais, como que num ano sabático, que por falta de vigilância tornou-se um ano macabro. Mergulhei na ociosidade e, assim como Davi na sacada do palácio, acabei me distraindo com coisas que não valiam a pena. Comecei a acessar jogos online, as famosas bets, e isso se tornou rapidamente uma compulsão, um vício sem controle. Esse cativeiro me levou ao deserto financeiro, fui me endividando cada vez mais e comprometendo a minha família, coisas essenciais e básicas. Recorri a empréstimo de pessoas próximas, mas cada vez que eu jogava, eu perdia ainda mais. As consequências desse pecado foram terríveis. Depois da minha família, a igreja Compaixão foi a mais atingida com a exposição. O rebanho começou a definhar, pessoas começaram a sair como no efeito dominó, um misto de decepção e frustração, mas eu sabia que eu era o verdadeiro culpado de tudo isso. O aprisco, com mais de 200 pessoas, reduziu-se a 50. Por essa razão, mudamos de endereço, saímos da antiga Jamaica brasileira para uma estrutura menor na Vila Isabel Cafeteira e mais barata. Tudo isso em razão do meu coração obstinado. Conclusão, eu que nunca tinha passado, tive que passar por terapia com uma psicóloga especializada, a doutora Silvia Edivelli, e foi aí que eu entendi que era uma doença com poder de distorção do caráter. Continuo sendo tratado e me submetendo ao processo da restauração. Nesse momento estou debaixo da paternidade do apóstolo Judson, da Igreja Geração de Davi, sendo acompanhado, liderado, pois acredito na sua intencionalidade. Note que depois de 3 décadas à frente de movimentos evangelísticos, de igrejas, de grupos de mútua ajuda para dependentes químicos, eu acabei falhando, não vigiando. A Bíblia diz que a vigilância vem antes da oração. E ela adverte: quem pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Não é quem está em pé, é quem pensa que está em pé. Essa confissão eu já fiz há mais de um ano, diante da minha equipe de líderes, diante da Igreja Compaixão, com centenas de pessoas, e eu resolvi de livre e espontânea vontade abrir o leque e potencializar nas redes sociais para que o alcance seja de milhares, pois algumas pessoas nunca entenderam o que de fato aconteceu com esse ministério tão relevante.
Olá, sou George, fui tesoureiro da Compaixão por 5 anos. Estou aqui para esclarecer alguns rumores em relação ao financeiro. No período que o apóstolo esteve viciado em jogos, houve rumores que ele roubou a igreja, que ele usou o dinheiro da igreja, mas isso não é verdade. Ele não tinha acesso ao financeiro da igreja. O que aconteceu foi que ele pediu alguns empréstimos, adiantamento de salário, mas hoje ele não possui mais nenhuma dívida com a igreja. Quero, nesse momento, pedir perdão mais uma vez para minha família, para todos os membros da Igreja Compaixão e para todos aqueles que acreditaram na nossa essência, na nossa identidade. Quero dizer que eu não culpo ninguém. Eu sou a terra seca, mas existe esperança. E a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Bem, queridos, mediante tudo aquilo que foi exposto, nós entendemos que Deus nos chamou para um tempo de cura, de apacentamento, e a partir dessa percepção, compreendemos que as atividades da compaixão estão se encerrando por tempo indeterminado. Sentimos paz em nosso coração, muita gratidão a todos que ao longo da história acreditaram, caminharam conosco, nos apoiaram, lutaram, e dizer que Deus está no controle de tudo e nós compreendemos que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E nesse tempo queremos compartilhar com vocês que estaremos sendo apacentados pelo apóstolo Judson na Igreja Geração de Davi, que para nós é um privilégio ter a paternidade desse homem, o cuidado dele. Compreendemos que há um tempo de cuidarmos da saúde do apóstolo Cláudio, focar em nossa família, é um tempo de cura, é um tempo de restauração, é um tempo de recomeços em Deus. E queremos agradecer de coração o apoio, as orações, aqueles que acreditam em nosso ministério, em nosso chamado, aqueles que caminham ao nosso lado. Queremos agradecer a nossa família, aos nossos filhos e amigos. Deus abençoe a todos. Obrigada. Valeu. Depois desse relato tão duro, sobre o qual continuaremos conversando, vamos ouvir a nossa querida Júlia Gomes. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração.
Olha, voltamos depois dessa música, desse louvor lindo. E aqui eu queria trazer Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é servo de quem empresta. Na verdade, por trás da Beth, tem sempre um dominador, alguém que está ganhando dinheiro em cima de outras pessoas, que estão apostando e colocando seu dinheiro naquilo, mas que aquela pessoa que está ali não está sendo honesta, está desonestamente tirando dinheiro de um monte de gente que é pobre. Mas, para a gente só não falar das dificuldades, a gente também tem que orar pelos irmãos que já entraram nessa situação. E aí, a minha pergunta é, quais providências de Deus podem ter que ajudem esses irmãos? Porque... Olha, a primeira providência é assim, é comunicar, é dividir o que está acontecendo. Eu acho que isso é muito importante. É falar com alguém, sua esposa, seu marido, seu amigo, alguém que você está muito endividado e viciado em jogo. Né? E aí eu queria propor, assim, de novo, né, no meu SUS Digital, você que não tem o meu SUS Digital, baixe meu SUS Digital. Dentro, aí você abre, tem várias assim, informações, né, artigos, e aí tem várias abas. Aí tem uma aba que o SUS criou só para jogos e apostas. Nessa aba de jogos e apostas, você tem uma série de informações. Tem artigos lá, por exemplo, eu estou aqui com ele aberto. Prevenção e redução de danos. Porque toda vez que a gente fala em vício, a gente fala de redução de danos. Porque, às vezes, parar é muito difícil. Não é igual parar de fumar, parar de beber. A gente não está falando de uma coisa abrupta, muitas vezes, mas... reduzir danos, né? Então, ele te orienta como fazer isso. Por exemplo, uma das orientações é você abrir uma conta específica onde tudo que você gasta com esse fim, ou seja, jogo, você só vai tirar dali, para a pessoa ter dimensão do tamanho daquele problema. Entendeu? Então, assim, tem várias dicas ali para redução de danos até a pessoa ficar liberta desse vício, né? Tem um outro artigo que fala sobre os impactos na saúde em relação às bets. Então, se você conhece alguém que está vivenciando esse problema, antes de falar qualquer coisa, leia esse artigo, porque ele vai te orientar. Sabe? É você ter bom conselho para ele naquele momento, para introduzir o assunto. Tem um outro que fala sobre alertas de como você pode descobrir. De repente, seu filho tá jogando, você não está sabendo. Então, alertas de como orientar na família. Então, assim, o SUS está muito preocupado com esse problema, porque é um problema de saúde pública. A gente precisa, de fato, combater, né, e entrar nessa seara e dizer que isso é uma questão muito problemática, porque o endividamento, ele causa problemas na saúde física, na saúde mental, na produção no trabalho. Então, ele tem muitos desdobramentos na vida das pessoas e a gente precisa, sem dúvida nenhuma, prevenir. E aí, diante dessa realidade, por isso foi dedicado tanto espaço nesse meu SUS Digital para orientar as famílias. Eu acho que é um bom início, sabe? Eu oro para que, se você está nessa situação, você consiga se libertar. Se alguém da sua família está nessa situação, nós oramos para que consiga se libertar. O governo parece que proibiu quem tem Bolsa Família de jogar, de entrar, né? Proibiu. E tem outra coisa. Essa é uma boa ação, Não, né? fundamental. Com Gente, certeza. precisamos lembrar, né, Valéria, que quando foi liberado esse tipo de jogo, né, jogatina é jogo, né, gente? Bet é jogo. Bet é jogo. Quando isso foi liberado, isso não teve nenhum critério de regulamentação. Ficaram livres durante anos. Invadindo as nossas casas As com nossas apelos, famílias, né, sedutores e, sobretudo, para os nossos adolescentes. Exato. Então, muita gente que recebia a Bolsa Família, que recebia alguma ajuda, acabou acreditando nessa mentira. Agora, se você, por exemplo, está endividado, está envolvido com bet, você pode também... Tem um link, inclusive, no Ministério da Saúde. Você entra naquele link e ele te conecta à base do Banco Central, que você impede, você bloqueia, você vai ficar bloqueado em acessar sites de aposta. Isso Então, é ótimo. Isso é muito importante. Então, mais uma vez, a gente reforça, tá aqui o QR Code para que vocês possam baixar o meu SUS Digital. E eu quero dizer para vocês que o meu SUS Digital, ele tem muitas funcionalidades que vão além de apontar os nossos comprovantes de vacina. Sim. Né? Eles vão para muito além disso. Olha isso, como é importante. Isso é incrível, Sim. né? A gente achar dentro do aplicativo orientações que nós podemos usar com os nossos amigos,
com as nossas famílias. Isso. E, gente, peça ajuda. Pedir ajuda é um Dentro negócio do meu SUS necessário. digital, agora entrou na minha área, né? Da coisa de saúde, eu tenho algumas agora deixa ela informações. falar, ué. Vai lá. Pastor Wesley. Ó, o meu SUS digital tem, inclusive, uma aba dentro dessa parte dos bets para cuidado na saúde mental. Então, se você se identifica como essa pessoa que está viciada, você pode clicar lá nessa abazinha que vai te encaminhar para uma unidade de saúde perto da sua casa. Para esse fim, existe um programa no SUS focado em pessoas endividadas por BET para cuidar dessa questão da saúde mental. Então, está tudo muito organizado. Por isso que é fundamental. A gente só precisa saber Só o precisa caminho. acessar, isso. Mas Pode se falar tem agora. aí também algum Desculpa. irmão... Não, se tem algum irmão que não aposta, é trabalhador, trabalhadora... Sim. Mas aconteceu imprevistos na vida Sim. dele, dela, e acabou se endividando. É uma pessoa trabalhadora, esforçada e quer pagar suas dívidas. Tem um monte de gente Um monte que de gente. não gosta de ficar A maior devendo. parte das pessoas não quer Não. ficar devendo, E né, por isso que gente? causa Não quer problema devendo. na saúde. Claro. E muitas vezes está lhe orando para Sim. saber o que consegue resolver Pedindo um a socorro sua de Deus. Né? dívida Sim. e pedindo esse socorro. O que a gente tem? O que isso pode? O que tem de solução para isso? Hoje a gente tem aí em funcionamento o Desenrola, que é um programa do governo federal que ajuda as pessoas que estão endividadas a negociarem com os seus credores para diminuição de juros Aham. e para que essa dívida se torne pagável. Porque é fato, é muita gente endividada, mas é muita gente que não quer estar endividada, Sim, que quer ter condições. Porque o nome da gente, eu já ouvi muito isso, é tudo que a gente tem. É isso aí. Exatamente. Eu também. E o nome da Mas gente isso funciona é mesmo? tudo que a gente tem, funciona. Eu posso dar alguns exemplos. Eu ouvi um exemplo de uma menina que se formou com uma dívida muito grande do FIES, né, que é um programa de financiamento para o ensino superior. E o FIES você estuda e depois você tem que pagar essa dívida junto à Caixa Econômica. A Caixa Econômica liberou o crédito e a dívida dela estava muito alta, estava impagável. E ela, semana passada, foi negociar, procurou, né, através do Desenrola, e a dívida dela foi reduzida drasticamente. Que bênção, né? Que benção. Drasticamente. Então, era uma dívida de cerca de R$100 mil e que, no final das contas, ela negociou por R$8 mil. Graças a Deus, essa Então, é uma vitória para ela. É uma vitória. Se você tem dívida de R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$600, Qualquer não uma, importa. né? Não Qualquer importa. valor, se ela está ali elegível para negociação, negocie. Sim. Ótimo. Negocie, E porque cartão o nosso... de crédito, muitas vezes as pessoas estão endividadas e eles estão cobrando juros acima de 200% e eles nem podem acima de 100%, né? O que já é absurdo, 100%. Sim. Mas isso por lei não pode, né? Mas mesmo assim isso é feito, né? A gente sabe. Sim. Então é uma oportunidade também, se a pessoa está endividada, de buscar essa E ajuda. aí, E a gente falou muito das bets. Deixa eu falar. Cartão de crédito é o principal motivo de endividamento das famílias brasileiras. Porque quando o dinheiro não chega ali para cobrir todas as despesas do mês, como é que a gente faz? E eu digo a gente porque é a Todos gente mesmo, nós tá? estamos Eu suscetíveis, né? tô me colocando nesse lugar. O mês acabou, o dinheiro acabou, cartão de crédito. Aí chega no mês que vem, o meu dinheiro dá para pagar aquelas contas que eu pago todo mês. E a do cartão de crédito vai virando uma bola. Aí é o Então, perigo. o cartão de crédito é o principal motivo do endividamento das famílias brasileiras. Sim. Eu gostei da notícia de saber do Desenrola, porque essa lógica de perdoar dívidas é uma lógica muito bíblica, não só da lei brasileira, né? Mas a lei recomendada ali no Êxodo a Moisés dizia que a cada 7 anos todas as dívidas Seriam deveriam ser perdoadas, né? Essa lógica de redução das dívidas é uma lógica bíblica, né? A lógica do jubileu é maravilhosa, lindíssima, né? Muito Ela bonita. serve para tudo, né? Sobretudo para a natureza, mas isso fica Sim, para um outro sim. tema. A gente já está indo muito longe nessa conversa. Mas é para dizer para você, meu irmão, que está sofrendo, que está sentindo o peso de contas que não fecham, que há saída. Sim. Há saída. E
Aí eu lembrei agora que você, irmão, irmã, que quer abrir um negócio, muitas vezes a gente tem que precisa de crédito. Uhum. E às vezes esses irmãos vão buscar crédito no banco. E como a gente falou, o banco, irmãos, é uma grande armadilha para você. Tome muito cuidado nas coisas que você for fazer no banco, né? E aí, inclusive, pessoas idosas às vezes fazem um monte de coisa. Então, Consignados. Né? toma muito cuidado com tudo que vai fazer com o banco. Mas o governo oferece crédito. Tem um programa para micro e pequenos empreendedores que o governo está oferecendo crédito. Então, se você é MEI, se você é uma pequena empresa, você pode entrar nesse programa. E ele oferece um crédito, eu acho que a juros baixíssimos, coisa de Sim, a juros que são 5%. mais baixos do que os juros o mercado, né? do que o mercado oferece. Exatamente. Porque a intenção é justamente o seu desenvolvimento. Exato. É que você desenvolva o seu negócio e não tem do outro lado alguém tentando ser o devorador do seu dinheiro. E não é crédito para você pegar o crédito e ficar endividado, né? É crédito para você abrir um negócio. Isso. Que aí aquele dinheiro pode se render e paga o próprio Inclusive, empréstimo e gera economia. Sobre esse programa de crédito, eu estava olhando que o tempo para pagamento da primeira parcela ele é longo justamente para que o seu negócio... Ele te dá tempo para que o seu negócio dê certo, para que você consiga pagar. Então, de fato, essa é uma boa dica. Se você é um microempreendedor, se você é uma pequena empresa, há alternativas a essa lógica do mercado, do dono do banco, que não quer ver nenhum de nós bem. Sim. E aqui vai mais uma oração para você. Se você está endividado, que você vá e consiga entrar pelo desenrola, reduzir sua dívida e dormir tranquilo amanhã. Amém. E se você quer abrir um negócio, quer aumentar sua renda, porque realmente não está fechando as contas no final do mês, que você consiga crédito para conseguir abrir seu negócio. Se você tem esse desejo, que tudo te vá bem, para que você possa não só abençoar suas vidas, que eu sei que precisa, nosso povo precisa muito, mas também abençoar outras pessoas, podendo contratar. Ser doador, né? Não se esqueça dessa lógica. Né? Não esquecer da lógica que a gente tem que ter para dar, né? Exatamente. E eu acho que há impactos. Você mencionou, falou do Meu SUS Digital, falou de saídas. E eu sempre tenho uma preocupação com a hipertensão, que também é uma doença que afeta muito. Está muito relacionada ao fato de nós ficarmos ansiosos e tensionados. A pressão arterial eleva. E, gente, pressão arterial elevada é risco de morte. Sim. Isso, a gente tem repercussões na saúde mental e na saúde física. Controle do diabetes também fica prejudicado, porque passa também por a ansiedade, tudo isso atrapalha até inclusive a forma com que você come, né? Então isso vai interferir também na sua saúde. E a hipertensão, ele é uma doença muito comum na população de meia idade e idosos. E isso a gente sabe também que tem atingido o endividamento, atingido também os nossos idosos por causa de consignados e de socorro na família. E isso, às vezes, gera uma preocupação para a vida dele, que altera, inclusive, o equilíbrio da pressão arterial, né? Então, você vê como tem consequências na saúde né, das pessoas, a questão do endividamento e como a gente precisa ficar atento, né? Então, que o nosso desejo, o nosso pedido seja que a gente aprenda a planejar os nossos recursos, que a gente tenha educação financeira, para que as futuras gerações, para que os nossos filhos, para que os nossos sobrinhos, os nossos netos tenham mais qualidade de vida aprendendo a gerenciar os recursos. Esse é o nosso desejo. O segundo desejo é que a gente tenha salários dignos e justos que façam com que nós possamos viver com qualidade sem viver no sufoco. Porque nenhum de nós quer viver no sufoco. Fazendo equilíbrio. E é muito triste quando a gente está na fila do supermercado e olha pessoas, se não a gente, olha pessoas tirando né? produtos do carrinho, às vezes acompanhado de crianças, porque sabe que o dinheiro que tem não vai ser suficiente para pagar a conta. Que essa cena deixe de ser uma realidade no nosso país. E, por fim, que a gente não se esqueça da lógica que a gente aprendeu em Cristo Jesus, né? Que é de partilhar, é de dividir, é de não se preocupar em acumular, né? Que acumular é uma loucura. Só que para esses tempos é sinal de prestígio, ser bem-sucedido.
Só que não é a lógica do reino de Deus. Na lógica do reino de Deus, o acúmulo ele não é bem-vindo, ele não é bem visto, melhor dizendo, né? Então, que a gente não se esqueça desse princípio evangélico e que ele fique certamente, assim, por muito tempo enraizado nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos corações, né? Amém. E que a gente vai sair do endividamento, quem está endividado aí vai conseguir sair do endividamento, Deus vai abençoar. A sua saúde vai melhorar. Sua saúde vai melhorar, mas que a gente possa, assim, relembrar, né? E o tempo inteiro ficar com esse coração aberto e entendendo que a nossa missão é ter para compartilhar e não ter para gastar mais, né? Amém. Você que já errou, Deus lhe perdoa e agora, depois de ouvir isso, que você possa entrar nos caminhos e seguir bons caminhos, saindo das armadilhas. E o meu desejo, vocês estavam falando, é que Deus levante pessoas para controlar o usurpador, aqueles que querem realmente oprimir as pessoas, retirar delas de forma desonesta, né? Explorar, Essas né? vetes que a gente vê por aí, muitas vezes a lógica dos bancos que estão por aí, que Deus levante pessoas para que ponha limites nisso, porque quem vive dessa forma, né, tirando das pessoas, está seguindo a lógica de quem rouba, quem mata e quem destrói. E a gente Porque sabe isso quem destrói rouba. famílias. E a gente sabe quem rouba, quem mata e quem destrói. Exatamente. Então que Deus ponha limites ao usurpador. Deus repreenda o inimigo, da nossa sociedade. E a gente vai se despedir. Voltaremos em breve com mais um Papo de Crente TV, mas ouviremos mais uma vez Júlia Gomes. Amém. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. E Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. E Ele está enviando um consolo pra tua alma. Escute isso. Enxugue essa lágrima do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer que vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar.